Olá, bem-vindos para mais um tema aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Vamos conversar hoje sobre nexo de causalidade, tema que sempre traz aí algum embaraço, alguma dificuldade para os alunos, né? A ideia aqui é tentar simplificar, tentar explicar, né, de forma mais didática possível um tema a cada encontro, né? Aliás, esse tema a gente vai acabar dividindo em 2 encontros para tentar trazer uma compreensão melhor desse assunto. Bom, o que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade, o conceito, né, de nexo de causalidade é que ele seria uma relação de causa e efeito. O nexo de causalidade, é uma ligação física natural de causa e consequência entre uma conduta e um resultado naturalístico. Tá. Por que é tão importante a gente saber, né, sobre nexo de causalidade? Porque cai na prova da UAB, cai no concurso público. Não, é claro que cai bastante. Mas não é por isso só, né, que a gente quer saber, ou pelo menos, por que cai então tanto, né, em prova da UAB, em concurso público. Porque assim, o direito penal como um todo, é um sistema de atribuição de responsabilidade. Então, quando acontece um determinado sofrimento, alguém teve uma lesão, alguém está sofrendo, você quer saber se tem alguém responsável. Muitas vezes não tem. A vida tem os seus sofrimentos mesmo. A natureza traz alguns padecimentos, caso fortuito e tal. Em outros casos, esse sofrimento é atribuído a alguém. Essa lesão, esse risco é atribuído a alguém. E a gente quer saber, então, como atribuir um determinado sofrimento, uma determinada lesão a alguém. São os sistemas de atribuição de responsabilidade. Tá? Tá. A gente poderia ter sistemas super amplos, a gente poderia ter sistemas super restritivos. Qual foi o nosso sistema base? O nosso sistema base no direito penal é muito primitivo. É esse, é o nexo de causalidade. Tá? Então a gente costuma ter como primeiro filtro de atribuição de responsabilidade quem causou. Quem deve responder por determinado dano? Quem causou. Quem deve responder por determinado sofrimento? Quem causou. Quem causou. E a gente vai usar a causalidade física, causalidade naturalística mesmo, para investigar como primeiro filtro a quem deve ser atribuído esse resultado. Teremos outros filtros? Teremos. A gente vai ter, por exemplo, o filtro do dolo e da culpa, né? A gente só vai responsabilizar com dolo e culpa. Mas o primeiro filtro de atribuição de responsabilidade é a quem, sobre um resultado, é quem causou esse resultado. Esse sofrimento aqui, olha lá, uma pessoa morreu, um bem foi quebrado, teve um dano lá patrimonial. Quem causou? Né? Em alguns casos, essa pergunta tem uma resposta muito óbvia, em outros nem tanto. Vamos lá. Eu jogo um tijolo para cima. Imagina uma classe lotada, eu estou lá na frente, eu jogo um tijolo para cima. O tijolo cai na cabeça lá do último aluno. Quem causou? Eu. Agora está fácil. Segundo exemplo, eu jogo o tijolo para cima. Ia cair longe do aluno. O aluno viu o tijolo, saiu correndo, ficou embaixo. Caiu o tijolo na cabeça dele. E agora, quem causou? Eu? Ele? Os dois? Percebe que já complicou. Tá? Uma terceira ainda. Imagine que eu jogo o tijolo para cima. Ia cair longe do aluno, mas é que o aluno deu 2 passos para o lado. Ainda assim ia cair longe do aluno. Mas passou uma gaivota, tá? E deu no tijolo, passou um urubu, deu no tijolo, tá? Tem muito urubu circulando aqui, né? O urubu está mais dentro do meu contexto hoje em dia do que gaivota. Mas passou um urubu, deu no tijolo, o tijolo caiu na cabeça do sujeito. Aí eu te pergunto, quem da vítima, né? Quem que causou? Eu? O urubu? A vítima? Eu e o urubu? Eu e a vítima e o urubu? Então,
eu só posso responder pelo que eu causar. Eu só posso responder pelas minhas obras. Só me pode ser atribuído aquilo que pode ser considerado minha obra. E o primeiro grande filtro, a primeira grande base para se dizer que um determinado resultado foi fruto, né, da conduta de alguém é se esse alguém causou. Tá? Tá. Além disso, há de se lembrar também que a matéria nexo de causalidade ela acaba tendo relevância apenas naqueles crimes que têm resultado naturalístico, tá? Que são os crimes materiais. Os crimes formais, os crimes de mera conduta, você vai lembrar que o crime de mera conduta nem resultado naturalístico tem. Como não tem resultado, não dá para você ficar querendo saber quem causou o resultado, quem responde pelo resultado. Não tem resultado, é um crime de mera conduta. Então, você não discute nexo de causalidade em crime de mera conduta. Nos crimes formais, você vai lembrar que tem um resultado, mas ele é desnecessário para a consumação, por vezes ele é até irrelevante para a própria configuração da pena. Então, a princípio, o nexo de causalidade também não tem grande importância nos crimes formais, porque o crime se consuma com a mera conduta independente do resultado. Né? Nos crimes materiais, que é aqueles que têm um resultado naturalístico previsto no tipo, e esse resultado é necessário para a consumação, nesses crimes é que o resultado, é que o nexo de causalidade vai ser importante, porque aí tem uma conduta, tem um resultado, e a gente tem que conseguir concluir se esse resultado pode ser atribuído a essa conduta, se esse resultado pode ser imputado ao autor da conduta. Beleza? Joia! Bom, e qual é a teoria que nós adotamos no Brasil sobre nexo de causalidade? Você tem várias teorias de atribuição de responsabilidade. Né? Você tem teorias que estão mais preocupadas com criação de risco, com o que costuma acontecer, com o que a norma queria prevenir. Né? Tem outras teorias. A teoria que nós adotamos no Brasil, o artigo 13 do Código Penal, repito, artigo 13 do Código Penal, foi a teoria da equivalência dos antecedentes. Tá? Para a teoria da equivalência dos antecedentes, causa é tudo que contribui para provocar o resultado. Tá? Contribuiu para provocar o resultado é causa. Não tem causinha, causa e causona. Tem causa. Não tem causa mais importante, menos importante, pouco importante, importantíssima. Causa. Por isso, aliás, que chama equivalência dos antecedentes. Vamos lá. Imagine que você tem uma determinada experiência, né? Uma experiência físico-química, em que você tem que juntar 10 litros da substância A com 1 litro da substância B com uma gotinha da substância C. Tá? Misturando as três, você tem uma explosão. Aí você pergunta para o físico-químico lá, para o cientista, qual das três é a mais importante? A de 10 litros, a de 1 litro ou a de uma gota? As três. Tá? Porque sem qualquer das três não tem a reação. Então os antecedentes se equivalem como causas. A teoria chama equivalência dos antecedentes. Né? Então já deu para você perceber que a princípio eu sou lembra aquele exemplo que eu joguei o tijolo para cima, pegou no urubu, pegou no sujeito que correu para achar o tijolo. Todos somos causas. Todos somos causas. Tá? Tá. É que esse edifício puniu o urubu não é imputável, a vítima não responde por autolesão, tá? o único dos causadores que poderia responder ali sou eu. Né? E a gente vai ter que ter ainda alguns outros filtros aí pela frente. Mas, a princípio, causa é tudo que contribui para provocar o resultado. Essa palavrinha, tudo, né? Você percebe então que o conceito de causa é super amplo, absurdamente amplo e criticado por isso, muito amplo. Né? Ela não é uma palavrinha bem-vinda na ciência. Quando você fala não sei o que, tudo, o que é isso aqui? É tudo! Por quê? Porque o tudo cá entre nós ele não é apreensível, ele não é demarcável, ele não é compreensível mesmo. Né? Vamos lá. Eu brinco sempre, né? Maria e João são namorados. A Maria vira para o João e fala: está
tudo terminado entre nós. Aí o João fala, gente, mas o que eu fiz de errado? Por que você está terminando? Por tudo. O João vai entender? Não, não vai entender. Né? Tudo, como assim tudo? Tudo, né? Tudo. Então, o tudo, porque exatamente, né? Porque ele não é demarcável, você tem uma dificuldade de compreender, ele não é, então, uma expressão muito bem-vinda. Né? Ainda mais quando você quer discutir relação de atribuição de responsabilidade. Por isso que a mesma teoria, repito, a mesma teoria pode ser explicada de uma outra maneira. Qual? A mesma teoria pode usar o critério da conditio sine qua non. O que é o critério da conditio sine qua non? Causa é toda condição sem a qual o resultado não teria ocorrido nas mesmas circunstâncias. Repito, causa é toda condição sem a qual o resultado não teria ocorrido nas mesmas circunstâncias. Tá? Dizer que o causa é tudo que contribui para o resultado é a mesma coisa que dizer que para saber se contribuiu ou não contribuiu para o resultado, a gente vai dizer que causa é toda condição sem a qual o resultado não teria ocorrido nas mesmas circunstâncias. É a mesma coisa, uma falando na afirmativa, se contribuiu é causa. A outra, olha, para ter contribuído tem que ter mudado alguma coisinha, viu? Então causa é aquilo sem o que o resultado não teria ocorrido nas mesmas circunstâncias. Tá? Esse é o chamado critério ou teoria da conditio sine qua non. Ah, é latim, eu odeio latim. Gente, é um latim muito básico, né? Conditio sine qua non. Condição sem a qual não. Parece até italiano da novela das 8, né? Almôndega é a conditio sine qua non, tem macarronada decente. Ah, esse é fácil, vai. Não chora à toa, não chora à toa. A grande sacada aqui, para entender esse conceito, é o que eu grifei aqui no sublinhado, né? O nas mesmas circunstâncias. É aqui que todo mundo cai do cavalo. Tá? Eu me lembro que tive aula dessa matéria com um brilhante professor chileno, e ele entrou na aula falando: Pedro dá um tiro em Paulo. Paulo morre. Se Pedro não tivesse disparado contra Paulo, Paulo teria morrido. A classe inteira, não. Ele falou, teria, só porque Paulo é ser humano e os seres humanos morrem. Ele só não teria morrido nas mesmas circunstâncias. Tá? Então é muito importante você não só pegar e pensar que sem a conduta o resultado teria acontecido, porque muitas vezes teria, só que não teria acontecido naquelas circunstâncias. Beleza? Joia? Eu me lembro de um exemplo antigo, né? Que aprendi com o professor Damásio, e ele trazia o seguinte, né? numa exposição. Você imagine que um sujeito vai ser executado com na forca. Tá bom, então o cara é levado para a forca, né? Sobe lá no palco, né, da forca, põe a máscara, põe a corda e o carrasco vai puxar a alavanca do cadafalso, né, que aí abre o piso, né, o sujeito despenca, quebra o pescoço, morre. Na hora que o carrasco vai puxar, no exato momento em que ele ia puxar, o pai de uma das vítimas do condenado se levanta com uma arma de fogo de grande calibre, dá um disparo que arrebenta a cabeça do condenado. Quando o carrasco abre o cadafalso, cai só, né, os pedaços ali da cabeça do sujeito que tinha sido destruída pelo projétil, aí, pelo disparo da arma de fogo. Tá. Pergunta-se, o tiro foi causa da morte? Porque, mesmo sem o tiro, o sujeito teria morrido ali naquele lugar, praticamente naquele momento, mas não teria morrido naquelas circunstâncias. Tá? Ele não teria morrido por falta, né, por destruição de cabeça. Ele teria morrido por quebrar o pescoço, teria morrido por asfixia. Tá? Tá. Então lembra, causa é tudo aquilo sem o que o resultado não teria acontecido nas mesmas circunstâncias. Tá joia? Bom, até aqui, o conceito de causa ficou bem consolidado?
que a gente vai desenvolver um pouquinho mais a busca desse conceito e vai ver uma exceção que a nossa legislação traz, que também dá bastante dor de cabeça, no nosso próximo encontro. Combinado? Te espero lá então. Gente, um abração. Até aqui eu fico ao seu dispor lá no Instagram. Até a próxima.